tarde. Voltamos mais uma aula falando sobre educação de segurança do trabalho 1, mas temos como subtítulo o plano de ação, tá? Então eu quero explicar bem para vocês a forma adequada de fazer um plano de ação. Para fazer um plano de ação é necessário que eu tenha, primeiramente, a antecipação dos riscos, certo? Então, assim, nós temos na aula anterior, ou nós vimos na aula anterior, os riscos ambientais, se tratando uma forma mais adequada de segurança do trabalho, falando sobre a análise de risco, né? Então, nós analisamos os riscos estes que são os riscos ocupacionais e os riscos ambientais. Os riscos ambientais, como o risco físico, químico e biológico, e os riscos ocupacionais, como o ergonômico e de acidente. Os riscos ergonômico e de acidente, eles adentram ao risco da plataforma de maneira física, ok? Então, assim, se eu tenho já o conhecimento do análise de risco, se eu tenho conhecimento de um checklist, onde eu vejo todos os itens irregulares na segurança do trabalho, eu tenho depois que fazer com que esses riscos sejam neutralizados ou sejam de maneira gerenciado, acompanhado tecnicamente. Então nós temos aí uma análise de risco, que foi falado na primeira aula. Nós temos em sequência um checklist. Esse checklist ele averigou dentro dessa análise de risco o que poderia ser mudado para melhoria de condição física para o trabalhador, mas também o que estavam em anomalia, em anormalidade, nós desencadeamos um plano de ação. Esse plano de ação, para corrigir essas anormalidades ou anomalias, eles podem ser feitos de maneira em PDCA e também de maneira em 5W2H. Esse PDCA, simbolicamente, assim como também o 5W2H, nós vamos conhecer melhor detalhadamente na segurança do trabalho 2, tá? No próximo módulo. Mas eu vou ficar com vocês diretamente para mostrar para vocês como é que faz elaboradamente um plano de ação. Se eu tenho um plano de ação, eu vou ter consequentemente uma maneira correta de planejá-lo, todas as ações que foram feitas diante de um checklist e diante de uma análise de risco. Analisei, chequei e agora nós vamos fazer um plano de ação de melhoria para que essa análise de risco seja uma análise de risco de maneira física, corrigindo essas anomalias e que venham tratar da saúde e segurança do trabalhador. Tá? Então vamos aqui. O que é um plano de ação? O plano de ação é a maneira mais eficiente, tá, de se tratar um problema, identificando ou identificado na gestão da segurança do trabalho. Então nós temos aí uma palavra muito interessante. Se você tem apenas segurança, ela deve ser acompanhada por uma gestão. Tá? Então nós temos aí segurança do trabalho no tocante à análise de risco, a um checklist, e depois nós temos um plano de ação, esse que nós estamos aqui vivenciando. Aí você lembra, gestão, o que é gestão? Gestão é justamente prescrever, detalhar e colocar em prática aquilo que realmente satisfaz de maneira coletiva a parte instrumental de uma empresa, que são os colaboradores. Plano de ação é uma série de atividades planejadas com responsabilidade e responsáveis, tendo data de conclusão para atingir um objetivo. No caso da segurança do trabalho, os planos de ações objetivam resolver um problema, reduzindo o risco. Aquele problema que a gente viu lá no análise de risco, que analisamos ele, tá? E depois a gente checou
o que deveria expor o trabalhador, checamos os itens dentro dessa análise de risco e agora nós estamos falando sobre o plano de ação justamente para corrigir. Esse plano de ação ele deve ter a data prevista, o prazo e depois a gente vai ter aí, conforme vocês viram aí no exemplo do plano de ação, que é um pequeno formulário, né? Vocês vão ver aí também, através de pesquisa, diversos tipos de plano de ação. Não precisa ser apenas do professor. Vocês vão ver muitos planos de ações que deverão ser bastante amplo e bastante organizado de acordo com a cultura da empresa de vocês, tá? Vejamos alguns exemplos de situações que carecem de plano de ação. Eu vou dar um exemplo aqui. Ocorreu um acidente. Então se abre um plano de ação para garantir que o acidente não volte a ocorrer. Foi identificado um extintor de incêndio descarregado. Você pode também abrir um plano de ação. Da mesma forma, se abre um plano de ação para resolver quaisquer problemas. Não precisa só na área de segurança do trabalho. Tu pode fazer também um plano de ação para a área financeira, a área administrativa, a área de ambiental, né? A área ambiental, a gestão ambiental. Você pode abrir um plano de ação para qualquer anomalia que existir no ambiente de trabalho, tá certo? No mínimo, todo plano de ação deve ter as seguintes etapas: a definição do problema, nós devemos definir que tipo de problema é, o planejamento das ações de melhoria, tá? A execução das tarefas, verificação dos resultados após a execução das ações planejadas e aí a conclusão, né? Se você tem a definição, o planejamento, a execução, a verificação do resultado e depois a conclusão, então você tem aí uma medida totalmente administrativa dado como gestão de segurança do trabalho. Vamos ver um exemplo mais prático aqui. Ocorreu um acidente, então eu investigo o acontecido e defino o problema em detalhes. Você também está abrindo um plano de ação, porque você viu o problema, o acidente de trabalho, o que ocasionou o acidente, que você viu na investigação do acidente, quantas pessoas estavam ali, quais são as pessoas ou foram as pessoas responsáveis, e daí então você pode abrir um plano de ação para corrigir essas anomalias, para que o acidente de trabalho não seja reincidente. Em conjunto, entendemos que temos que instalar antiderrapantes no degrau da escada, né? E aí a gente tem um exemplo muito bacana. Eu estou falando agora sobre um acidente de trabalho em uma escada, tá? Em conjunto, entendemos que temos que instalar um antiderrapante nos degraus da escada. Uma empresa vem e instala um antiderrapante em todos os degraus. De maneira controlada, usando vários tipos de calçados, verifico se não escorrega. Molho a escada e repito o teste. Observo mais uma semana e ninguém mais escorrega. Então, nós temos as etapas do plano de ação. Tá? Então, no último laço lá, nós temos lá a CIPA se reúne e conclui que o problema foi resolvido e fechamos o plano de ação. Então, o plano de ação só deverá ser fechado após a conclusão das tarefas, se ela é viável ou se ela não é viável. Tá? Se ela não é viável, a gente abre de novo um precedente, que é um plano de ação, né? E aí a gente vê outra parte da engenharia de segurança do trabalho que pode resolver o problema para que ele não seja reincidente dentro desse plano de ação. Lembrando que o plano de ação ele pode ser em forma de PDCA e forma de 5W2H, tá? 5W2H. Mantendo o histórico, imagine que alguns anos depois, a empresa lá contrata outro técnico de segurança do trabalho, que não seja você nem eu, mas sem saber do que aconteceu, esse mesmo técnico, ele vai lá e acha feio aquilo que a gente abriu como plano de ação sobre o antiderrapante.
Então essa pessoa, ele poderia simplesmente mandar remover o antiderrapante. E aí vai causar um acidente, porque certamente deveria também fazer um outro plano de ação corrigindo algo diferente que existiu ali naquele antiderrapante que foi constituído na sua administração, na sua gestão de segurança do trabalho. É aquela coisa também, quando você sai de uma empresa, aí tem uma pessoa que é contratada na área de segurança do trabalho, o SESMIT, né? E aí essa pessoa vê um documento, tipo uma ficha de EPI no básico, e acha que deveria ser mistificada, ou seja, modificada. Então assim, será que é viável? De repente para ela é viável, de repente para nós não é viável. Então são aquelas coisas que a gente deve manter o histórico, mas não precisa você mexer demais. Mas mesmo mexendo o histórico, você acha que vai dar certo. Eu acho assim, muito embora nós temos hoje no mercado muitos profissionais da área de segurança do trabalho e alguns deles ainda têm aquela questão do lado acadêmico e às vezes assim a questão, desculpa até o nó, o palavreado, muito amadores. E aí por essa razão a mistificidade ela diminui muito sobre a questão de segurança do trabalho. Eu estou falando assim porque em alguns casos eu já vi, em algumas empresas também, que muitas vezes essa questão de achômetro, de achar que deveria dar melhoria para a empresa, às vezes piora. Então assim, mantendo o histórico, não para querer dizer que é o outro que veio é o melhor, mas manter o histórico de maneira não para cortar, não para tirar aquilo que foi colocado, mas para implementar, para melhorar aquilo que foi feito dentro desse plano de ação. Tá? Isso aí é totalmente normal e ético dentro da segurança do trabalho. E aí vamos supor então que outra escada em situação parecida seja construída, né? Então, se não nos recordarmos da lição aprendida, podemos cair no mesmo erro. Por isso, outra característica das empresas seguras é ter uma memória da história. Ou seja, aquilo que eu falei agora. Implementar, melhorar as ações do plano de ação, melhorar o status do plano de ação, melhorar o cronograma do plano de ação. De repente, eu poderia fazer um plano de ação com 5W2H, mas o técnico de segurança ou a técnica fez de maneira PDCA. Também dá certo, tá certo? Então assim, e o que achamos melhor disso tudo é que a gestão ela não vai parar. A gestão ela vai dar continuidade através de uma melhoria chamada melhoria contínua. Tá? É o que chamamos de lessons learned, que significa lições aprendidas. Tá? Lições aprendidas. Se vocês observarem lá o slide de vocês, vocês vão acompanhar bem direitinho essas informações que estão sendo passadas aqui nesse vídeo, para que vocês absorvam da melhor maneira possível tudo aquilo que foi falado. E não esqueçam, o exercício vai estar aí, tá, para vocês fazerem. Aí, qual é o tipo de exercício? É para abrir um plano de ação, parecido com esse que foi entregue para vocês. Vocês vão ver o análise de risco anteriormente, fazer um checklist, e no checklist vocês vão incrementar um plano de ação. Você já tem o exemplo aí, o modelo. Dessa forma, é importante que todos os planos de ações fiquem disponíveis para consulta e estudo. Tá? Por isso que os sistemas de gestão consideram os planos de ações como registros obrigatórios. Quando você for trabalhar numa empresa, você vai fazer também uma inspeção setorial. Nessa inspeção setorial você vai encontrar muitas anormalidades, que a gente chama popularmente de anomalias. Então assim, eu quero deixar bem claro que tudo que você ver é bom que fotografe. Tire as fotografias, faça um book e mostre todas as anomalias para a diretoria, porque você pode ficar resguardado de algo substancial chamado responsabilidade. Então essa responsabilidade ela vai ganhar cartaz a partir do momento que você for desempenhando todas as atividades dado como anomalias na inspeção setorial do trabalho.
E aí, mediante essa inspeção, você vai abrir um plano de ação justamente para corrigir aquelas anomalias. Vou dar um exemplo aqui. Um caminhão, se você for olhar, fazer uma análise de risco dele, vocês vão encontrar diversas anormalidades. Por exemplo, pneu careca, extintor vencido, farol dianteiro do lado esquerdo não liga, o freio não está regulado, seta direita não funciona, o malhau, aquela parte de cima, não está deteriorado, o estropo, o cabo de aço não está de acordo ou está enferrujado, cintas de amarração de carga estão amarradas, dadas nós, isso é fora de especificação técnica. Você pode tirar e abolir naquele momento. Você vai ver lá cinta de elevação de carga, aquela que pega de 2 até 5 toneladas. Você vai ver lá que essa de 5.000 quilos, ela não se comporta a tonelada que está justamente pegando, absorvendo. A elevação de carga a gente sabe que é muito perigoso. Então o que, é que a gente faz? A gente tira toda essas anormalidades no ambiente de trabalho, no caso do caminhão, separa ela, segrega, guarda em um lugar e começa a fazer anotações, tirando fotos, faz as setinhas bem bonitinho lá, você pode fazer até criar um PowerPoint, jogar dentro de um book e fazer com que haja uma apresentação para a diretoria para corrigir essas anormalidades, tá certo? Mediante a situação, esse caminhão deverá ficar parado, eu sempre faço isso. O caminhão está com problema, parou, ele não deve ir para a obra, não deve sair. Se faz parte da logística, a empresa deve ter mais um caminhão reserva justamente para atender a necessidade do cliente. Então você começa já a mistificar e fazer com que esse plano de ação tenha veracidade, tá certo? Então é isso que a gente pode fazer. Viu o problema, analisou o risco, criou um plano de ação, quem vai fazer, quando vai fazer, o que vai fazer, por que vai fazer, e aí bota lá o status como ok, e o prazo dele, tá certo? Tudo isso requer também capital. E às vezes a empresa está desarmada, não tem como comprar equipamento, nem tampouco pagar o mecânico para fazer esses investimentos. Mas em compensação, você também deve ter um coração assim de profissionalismo. Você deve ver, observar direitinho e dizer, ser bastante verídico, bastante correto. Coerente, assim, aquele caminhão não pode sair para trabalhar, nem tampouco para trasladar o material para o cliente. Deve ter pulso forte para que isso aí venha justamente não ocasionar um acidente de trabalho, tá certo? E aí nós temos como fazer um plano de ação. Podemos simplesmente adotar um formulário como padrão, esse que você já tem aí, preenchê-lo e arquivá-lo. Porém, algumas dificuldades podemos encontrar nisso. Quais são? Por ser algo que não acontece em um dia, muitas revisões poderão acontecer. Se o controle de revisões não for muito bem feito, podemos ficar sem saber quem decidiu ou fez determinada ação. A consulta por problema dado ao setor pode ser mais difícil se estiver somente em um papel no arquivo. As ações mudam constantemente de dono. No nosso exemplo, o técnico investigou, o comprador contratou, o comprador contratou a empresa, o instalador fez, o engenheiro testou e o gerente aprovou. Dessa forma, fica difícil saber com quem está a responsabilidade do próximo passo. Por essas outras, é muito comum que as ações acabem se perdendo ou atrasando, demonstrando falta de controle. E o pior, deixando o trabalhador exposto ao risco. Aí a gestão fica fora de segurança do trabalho. Aí você não tem uma gestão, você só tem apenas uma fachada. Você está com segurança do trabalho aí só para dizer que tem dentro de uma empresa. É bom vocês tomarem cuidado, uma observação bem detalhada, se trabalhar documentado, tá? E se documentando também os locais onde vocês passarem, porque aí posteriormente ou futuramente vocês terão um resultado aí, um problema terrível de responsabilidade dentro da cadeia chamada segurança e gestão do trabalho. Como resolver?
O ideal é que a empresa tenha um sistema informatizado para fazer isso, que tenha os seguintes recursos. Então vocês vão ter aí um site, tá, que vocês vão fazer a pesquisa e se cadastrar e fazer e abrir um software que vocês vão ter acesso a ele direto, é gratuito, tá? Vocês podem fazer uma gestão equilibrada de segurança do trabalho no tocante ao plano de ação. Nós temos aí o site, né? E aí por hoje é só, gente. Um forte abraço para todos, né? Eu desejo sucesso. E aí eu deixo um recadinho para vocês, uma passagem bíblica que diz assim, ó, Deuteronômio, né? Deuteronômio, aí 22, capítulo 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não tragas sobre tua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Então aí você vê que a segurança do trabalho, ele desde lá a história do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento também, mas em compensação a gente tem aí informações totalmente técnicas baseadas em realidade e que podem nos ajudar a persuadir uma empresa a fazer gestão de segurança do trabalho. Muito obrigado para todos e até mais.